Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Kim Raoni e é um prazer estar com vocês para a gente iniciar a nossa aula número 3 com o seguinte objeto do conhecimento, né? Vamos ver aí, esportes de precisão, detalhamento, bocha e jogo de dardo. Então, venham junto comigo, vamos lá, vamos conhecer um pouco mais sobre esses esportes de precisão. Muito bem, gente, então nós vamos tratar nesta aula sobre alguns tipos de esporte de precisão. São esportes que trabalham principalmente essa questão de atingir um alvo específico, utilizando alguns objetos, certo? Então, o que são esportes de precisão? Vejamos a definição completa aí. São aqueles esportes em que o objetivo principal é atingir um alvo ou obter maior controle e exatidão nos movimentos. Então tá tudo incluído aí, gente. Essa questão de atingir o alvo com maior controle e exatidão nos movimentos. Então temos como exemplo a bocha, que nós vamos conhecer aqui nesta aula, jogo de dardo, também está incluído nesta aula, mas tem outros exemplos, por exemplo, o golfe. Já ouviram falar no golfe? Então, o golfe é aquele esporte que tem uma bolinha no chão, aí você tem que acertar ela com um taco, de forma que essa bolinha consiga entrar nos buraquinhos no chão. É um esporte assim considerado de elite, né? Porque precisa ter equipamentos muito caros para poder praticá-lo, mas nada que a gente também não possa adaptar à nossa realidade, fazer com coisas mais acessíveis, né? Tem também o tiro ao alvo e tem também o próprio tiro com arco, né? Que antes era conhecido como arco e flecha, hoje é chamado de tiro com arco. Então são exemplos de esportes em que você tem que atingir o alvo. Por exemplo, o tiro com arco. Você tem que atingir o alvo que está a tantos metros lá na frente, né? Geralmente é um alvo circular, né? Um círculo com vários outros círculos concêntricos, né? E você tem que atingir com uma flecha o mais próximo do centro possível do alvo. Então, para isso você precisa ter um nível de controle motor muito grande, né? Para poder mirar certinho lá naquele alvo, calculando todos os outros fatores que influenciam na aerodinâmica da flecha, né? Como o vento, a direção do vento, temperatura do ar e tudo mais, e o ângulo do seu braço, a força, né, do impulso aqui da flecha. Então, tudo isso envolve um controle motor muito grande, que é necessário um treino, né? Exige bastante treino para você desenvolver esse controle motor. Mas aí, nós vamos nos ater hoje a alguns esportes que são até muito diferentes e que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, né? Por exemplo, a bocha. Então, quais são os benefícios para quem pratica os esportes de precisão? Na melhoria e na coordenação motora. O que é a coordenação motora? É a capacidade que os nossos músculos têm de trabalhar de forma bastante específica, né? O seu corpo ele pode trabalhar de uma forma bastante ampla, né? Por exemplo, fazer movimentos amplos, chutar uma bola, arremessar uma bola, são exemplos de coordenação motora grossa, que a gente chama de coordenação motora grossa. Por quê? Porque exige um grande número de músculos para que você possa realizar esse movimento. Então, pegar uma bola e fazer esse movimento aqui, ó, girar e arremessar, exige um controle de toda essa musculatura do braço, do tronco, das pernas, ao mesmo tempo, mas é feito com
toda essa musculatura, certo? De forma então que eu consigo fazer esse movimento bastante amplo. Se a gente pegar uma criança lá por volta dos 3 aninhos, né, 2, 3 aninhos, o movimento que ela pega um objeto para arremessar é totalmente diferente, porque a coordenação motora grossa dessa criança está ainda se desenvolvendo. Então você vai perceber assim que o bebezinho lá de 2, 3 anos, ele pega a bola, né, e uma pedra, um brinquedinho assim, e aí ele nessa postura, mesmo assim com os pés paralelos, porque é a forma como ele consegue se equilibrar, ele joga daqui mesmo para basicamente assim, né? Ele só faz um movimento praticamente assim. Aí a bolinha cai muito próximo dele. À medida que ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, ele vai ganhando mais controle do corpo, de forma que lá já para os 7, 8 anos em diante, ele já tem maturidade para pegar um objeto, posicionar uma perna na frente, outra atrás, balançar o corpo e fazer um movimento tipo uma catapulta para lançar a bola. Então veja que exige já uma complexidade diferente de movimentos, né? Então isso é coordenação motora grossa. Mas a coordenação motora fina é diferente. Ela vai envolver uma quantidade bem específica de músculos para que você faça movimentos bem precisos. Então, no esporte de precisão, essa musculatura ela é bastante selecionada. Quando você vai fazer, por exemplo, um movimento de tiro com arco, né, no arco e flecha, você precisa, lógico, trabalhar bastante musculatura para puxar, né, fazer a força lá para puxar a flecha, mas você precisa trabalhar pequenos músculos aqui no seu ombro, no seu tronco, no seu braço, para que você consiga fixar bem o braço, né, de forma que quando solta a flecha, aí tem aquela trepidação, né, do arco, da corda, da própria flecha. Então você precisa conseguir manter o seu braço naquele ponto lá, senão você vai, quando soltar, o braço vai fazer isso daqui, e aí a flecha vai para o outro canto. Então essa é a precisão, essa é a coordenação motora fina. É a mesma coisa quando você vai jogar uma bolinha, né? No caso da bocha, que a gente vai ver já já, quando você joga uma bolinha para tentar aproximar lá daquela outra bola, alvo, você tem que ter um controle motor. Se você jogar de qualquer jeito, aí a bola vai lá longe. Você quer que ela se aproxime lá daquela outra bola, então você vai calcular na sua cabeça, no seu inconsciente, a força necessária para que a bolinha vá o mais próximo possível lá da outra. Então aí você dosa aquela força. Só esse ato de você dosar a força é essa coordenação motora fina que eu estou falando, viu? Então o esporte de precisão ele vai trabalhar muito, vai desenvolver bastante a coordenação motora fina. Vai desenvolver também outros aspectos que a gente vai ver aqui, olha, a concentração. Então a concentração, gente, ela é muito necessária para os esportes de precisão. Para você manter a concentração, você não vai poder fazer as coisas com pressa, você precisa fazer com bastante atenção, percepção do ambiente ao redor, então focando naquele seu objetivo, no seu alvo. Então você trabalha a concentração e trabalha também o controle emocional, porque para poder realizar algo com coordenação motora fina e com concentração, você tem que estar com a sua mente, o seu emocional bem controlado. Imagina que você teve lá uma discussão com alguém, né? Você ficou alterado e aí na hora de você fazer os movimentos do jogo, você acaba por conta da sua emoção exaltada, você faz tudo errado,
né? E aí você não consegue jogar direito. Então precisa controlar. E o esporte de precisão, ele ajuda nisso, ele ajuda você a controlar as suas emoções. Imagina o seguinte, que você está, mais uma vez, discutiu com alguém, né? E aí, quando você vai lá e pratica um esporte de precisão, alguma coisa que exija concentração, você acaba esquecendo daqueles problemas, você acaba pensando de uma forma melhor e também focando principalmente no, na origem dos problemas, né? E aí você acaba encontrando soluções para os seus dilemas. Então veja como é interessante, né, o que os esportes de precisão podem trazer para a gente. Eles logicamente não são esportes assim que vão trabalhar muito nossas capacidades físicas, melhorando grandes aspectos da nossa aptidão física, por exemplo, força, resistência cardiovascular, flexibilidade. Não vai trabalhar nada disso, não, certo? Então, para quem é sedentário, né, é bom também procurar outras atividades físicas com mais esforço. Os esportes de precisão não exigem assim tanto esforço físico, mas eles são bons para desenvolver esses aspectos que eu falei para vocês, que também são muito importantes para a nossa saúde mental, para as nossas habilidades como um todo, ok? Então, quando a gente fala de precisão, o que é, afinal, a precisão? A precisão, ela está presente em tudo que a gente faz na nossa vida. Quando você diz assim, ele é preciso, significa que você é objetivo, que você realmente faz a coisa de forma certeira. Então isso é precisão. E a precisão, ela é muito utilizada em muitas profissões. Por exemplo, vamos ver aqui alguns exemplos, olha só. Então nós temos aqui algumas profissões, né? O médico, seja um médico, dentista, ele precisa ter um nível de precisão, de controle motor muito grande para poder realizar as cirurgias. Olha só, hoje em dia, né, uma incisão cirúrgica já não precisa mais abrir tanto para você poder realizar uma cirurgia. Basta usando uns equipamentos bem fininho, você consegue fazer uma cirurgia, mas para isso é necessário precisão. O médico precisa treinar bastante o uso daquela ferramenta para poder cortar cirurgicamente aquele tecido que está precisando ser tratado ali. Então, olha só o exemplo da precisão, né? Então, na ciência do movimento, a precisão é a capacidade de repetir um movimento de forma consistente. É a habilidade de fornecer resultados semelhantes quando realizadas medições repetidas. A precisão é fundamental em diversas áreas profissionais, como a ciência, a medicina, a engenharia e várias outras, olha só. Não só na medicina, né? No caso da ciência, por exemplo, o cientista, para manipular ali um experimento, para analisar um micro-organismo no microscópio, precisa ter precisão. Mas não é somente essas profissões mais glamurosas, digamos assim, né? Até na construção civil é necessário ter precisão. Olha só a precisão do pedreiro, né? Do construtor civil para assentar o tijolo, colocar a massa correta de cimento, né? Só aquele movimento de você pegar o cimento, jogar assim e colocar com jeitinho o tijolo sem quebrar ele, na posição bem certinha. Nossa, isso é uma precisão incrível. Meu avô, ele trabalhava nisso, né? Ele era pedreiro e eu ficava encantado com como era bonito, né? Tudo que ele fazia, o muro, a parede das casas, era numa precisão muito interessante e eu admirava muito isso que ele fazia, né? Eu admirava muito ele por isso. Bom, então, agora que a gente já viu um pouco sobre o que é a precisão, né, que está presente também nos esportes de precisão, vamos agora falar sobre alguns esportes, começando pela bocha.
Que nome interessante, né, gente? Vocês já tinham ouvido falar? Parece um nome bem engraçado, né? Ele vem de uma palavra italiana, que é escrita boccia, com dois C, boccia. Mas a gente, no aportuguesamento, traduziu para bocha. Então, a bocha é um esporte milenar, com origem no antigo Império Romano, hoje praticado em diversos países. Qual é o objetivo do jogo da bocha? É lançar bolas de forma a posicioná-las o mais próximo possível de um alvo, conhecido como bolim ou palino. Mas o mais conhecido mesmo é bolim, tá bom? Então a bola-alvo, que é uma bola branca, é o bolim. O público que pratica esse esporte, né, pode ser qualquer pessoa, porque ele é um esporte inclusivo, praticado por pessoas de todas as idades, incluindo pessoas com deficiência. Inclusive a bocha adaptada, que é para as pessoas com deficiência, é um dos esportes mais populares das Paralimpíadas. Então, gente, olha só aqui, nós estamos agora aqui numa cancha de bocha, o nome desse lugar aqui que é onde é praticado a bocha, tá bom? Ela geralmente é uma área retangular, assim, bem comprida, e aí os jogadores se posicionam, você pode ser jogado de forma individual, tá? Um jogador contra outro jogador, ou pode ser jogado de forma em grupo, certo? E aí pode ser no máximo até 6 pessoas, tá bom? E aí, 6 pessoas de cada equipe. E aí, tem aquelas bolas ali, ó. Elas têm que ser de cores diferentes, tá bom? Geralmente é jogado, principalmente na bocha adaptada, que é para as pessoas com deficiência, é jogado na cor azul e vermelha. Aqui no exemplo, nós temos as bolas pretas e amarelas. Corresponde cada qual a um jogador ou a um time de jogadores. E nós temos também ali a bola-alvo, aquela bolinha branca ali que é chamada de bolim. Então, como é que acontece? Os jogadores vão sortear, né, ver quem vai começar. Quem ganhou no sorteio começa jogando o bolim. Joga o bolim para frente. Né, a bola vai lá adiante. Né? E aí, quando o bolim parar, começa a jogada. Então, quem ganhou o sorteio, quem começou jogando o bolim, começa jogando as suas bolinhas. Vai jogando todas. Começa jogando uma, joga outra, até terminar todas as bolas. E aí, depois que jogou todas as bolas, é a vez do outro time. Por exemplo, quem começou foi o das bolas amarelas, digamos assim. E aí, o das bolas amarelas vai jogar todas elas. Joga, tentando chegar o mais próximo possível da bola-alvo, do bolinho ali, o branco. Terminou as bolas amarelas, é a vez das bolas pretas. Aí o pessoal da bola preta joga a bola tudinho. Vai jogando. No final, vão tentar ver quais foram as bolas que ficaram mais próximas da bola branca. Quem tiver mais bolas próximas da bola branca é o vencedor da rodada. Tá bom? Então, aqui nós temos as regras básicas da bocha. Qual é a quantidade de jogadores? Ela pode ser individual, 1 contra 1, em dupla, 2 contra 2, ou em equipe, no máximo até 6 pessoas de cada lado. Dinâmica do jogo. O bolim é lançado no início da partida. Como eu falei para vocês, é feito um sorteio entre os jogadores, e aí quem ganhou o sorteio joga o bolim. Depois os jogadores lançam as bolas alternadamente, tentando aproximá-las do bolim. Tá? Então aqui, na verdade, os jogadores vão jogar alternado. Primeiro joga o amarelo, depois joga o preto, depois o amarelo de novo, depois o preto. Tá? E aí no final, vê quem teve a bola mais próxima do alvo. Então qual é o equipamento? É um conjunto de bolas, geralmente 6 a 8, e o bolim. Basta isso. Então, gente, se você não tem assim uma quadra, uma cancha oficial, que nem essa bonitona aqui, você pode simplesmente ver um terreno mais o mais reto possível, mais
liso, né, regular, e aí você faz uma marcação, faz um retângulo ali. E aí depois você confecciona as bolas, tem gente que faz bola com meia, né, vai juntando assim as meias, coloca areia dentro, depois amarra. Tem gente que pega, sabe aquelas bolinhas de piscina de bolinhas? Pois é, faz um furinho nela, enche ou de água ou então de areia e depois coloca uma cola de silicone no furinho, pronto. Já está ali, você já tem suas bolinhas para praticar. Então é muito fácil de você reproduzir uma quadra de bocha e um jogo de bocha. Sabe outro tipo de brincadeira que as crianças costumam jogar que se assemelha muito à bocha? É a bolinha de gude, né? Então a bolinha de gude ela tem quase o mesmo princípio da bocha, né? Só que são bolinhas de vidro menorzinhas. Mas para quem jogou muito bolinha de gude na infância, vai saber jogar direitinho a bocha também. Bom, é isso, gente. Então, vamos ver aqui o seguinte. Olha só. Nós temos aqui os aspectos, né, que são trabalhados aí com a bocha. Tá bom? Então, nós temos aí a precisão, controle motor, raciocínio, interação, inclusão, né? Vamos deixar ainda aqui essas palavrinhas aparecendo ainda aqui, ó, tá bom? Que aí vocês vão associando aqui o seguinte, olha só. Nós temos aí todas essas palavras, né? Então, quais são os benefícios da prática da bocha? Ela desenvolve precisão, controle motor fino, estimula o raciocínio estratégico, promove interação social, inclusão também. Então, ela é indicado para reabilitação física e mental, tá bom? Então, esses são os benefícios da prática da bocha. Muito bem, então aqui a gente finalizou essa parte do jogo da bocha como esporte de precisão. E agora a gente vai falar sobre o jogo do dardo, que também é outro tipo de esporte de precisão. Então, o que é o jogo de dardo? É um esporte em que os jogadores lançam dardos em direção a um alvo fixo, dividido em áreas que valem pontuações diferentes. Esse esporte originou-se como passatempo nos pubs ingleses e hoje é praticado como esporte profissional. O que são os pubs ingleses? Eram os bares, né, os bares lá da Inglaterra. E aí o pessoal, para se divertir um pouco enquanto estavam lá bebendo, eles praticavam o dardo, né? Acredita-se também que isso tenha se baseado muito na forma como os cavaleiros medievais, né, eles também gostavam de praticar o lançamento de lanças, né, em direção a um alvo. Aí eles foram diminuindo cada vez mais a lança até ficar do tamanho de um dardinho. E aí se transformou no jogo de dardo. Qual é o objetivo do jogo de dardo? Acumular pontos ao atingir áreas específicas do alvo. Então, nós temos aqui algumas regras básicas do jogo de dardo, que é o seguinte: o alvo é dividido em seções numeradas, de 1 a 20, além do centro chamado bullseye. Essa é uma palavra em inglês, né, que traduzido poderia dizer olho do boi. Olho do boi. Mas é um termo usado para designar o ponto central do alvo, que é um alvo circular. Como é que se dá a pontuação no jogo de dardo? Quem acerta a área externa do círculo recebe uma pontuação normal. Na área intermediária, que é chamado de anel, recebe uma pontuação valendo 2 vezes. 2 vezes a pontuação que está lá naquele ponto. E quem acerta na área interna, que é o anel menor, confere 3 vezes o ponto que está aparecendo lá no alvo. Quem acerta o centro, esse camarada aí tem muita precisão, muita sorte. E aí ele ganha 50 pontos no bullseye.
e 25 pontos no anel ao redor dele. Nós vamos já ver isso daí. Os dardos. Cada jogador lança 3 dardos por rodada. Então, é uma disputa feita entre 2 pessoas, cada qual com 3 dardos. Então, vamos observar aqui como é que é o alvo do jogo de dardo. Olha só aí, é bem diferente daquele jogo de dardo infantil, né, gente? Que tem só o círculo lá, concêntrico, né? Geralmente um círculo preto, um círculo amarelo, um vermelho e um no centro. Esse daqui não, ó. Esse daqui é de um dardo profissional mesmo, né? Tem pessoas que jogam de maneira profissional, valendo dinheiro. E aí é o seguinte, nós temos aqui essa numeração, tá bom? Corresponde à pontuação de cada fatia dessa, ó. Então, cada fatia dessa é como se fosse uma pizza, ó. Como se fosse uma pizza. Vai separando assim, ó. Então, cada numeração corresponde à pontuação dessa fatia. Se você acertar, digamos, deixa eu ver aqui. Se você acertar aqui na fatia de numeração 10, tá? E aí você acertou nessa região vermelha aqui, nessa região vermelha, nesse círculo aqui, então, qual é a pontuação? Olha só, 2 vezes a pontuação. Então, o valor dessa fatia é 10. Você vai duplicar esse valor, porque acertou nessa parte. Então, vai valer 20 pontos. Mas digamos que você acertou, vou trocar a cor aqui, você acertou nessa parte preta aqui, né? Então, essa parte preta corresponde a apenas um ponto simples. Então, ganha apenas 10 pontos. Se você acertar na parte vermelha novamente, conta como 2 pontos. Acertou na parte preta, é um ponto simples de novo. Aliás, essa parte vermelhinha aqui, ó, do meio, vale 3 pontos, né? Olha aqui, então você vai acumular 30 pontos. Agora, se você acertar nessa região verdinha aqui, ó, então você vai ter 25 pontos. E se você acertar bem no centro, você acumula 50 pontos, né? Aqui tá errado, é 50 pontos, tá bom? Direto. Ok, gente? Então, essa é a forma de pontuação no jogo do dardo. Olha aí, nós temos também a distância, né? Que é feita durante o jogo do dardo. Se você quiser montar, né, dá para conseguir esse alvo pela internet, né, e aí os dardos também. E aí, se você quiser, coloca lá na parede e coloca na seguinte distância, ó. Tem que ser nessa distância aqui, que eu vou mostrar para vocês. 2,37 m da pessoa até o dardo. E na altura de 1,73 m. Então, essa é a dimensão oficial aí para poder jogar o dardo dessa forma, tá bom? Então, faz uma marcação lá no chão, distanciando de 2,37 m. E nós vamos ver aí também os dardos. Olha só como é que são os dardos. Eles são bem pontiagudos, tá bom? Diferente daquele dardo assim, com a ponta meio arredondada, né? Que é para um esporte, um joguinho infantil, aquele lá. Esse daí não, já é para adultos mesmo. Qual é o benefício do jogo do dardo? Aumenta a capacidade de concentração, melhora a coordenação mão-olho, reduz o estresse e desenvolve a paciência, promove o espírito esportivo e a competição saudável. Vamos aqui observar algumas curiosidades e recordes relacionados ao jogo da bocha. Então, lá na bocha, que é um dos esportes mais antigos do mundo, com registros que remontam a 5.200 a.C. E nos Jogos Paralímpicos, a bocha é uma modalidade oficial e amplamente praticada. Olha aí na imagem, né, as pessoas com deficiência praticando o jogo da bocha, que é um esporte muito interessante.
E no jogo do dardo nós temos o seguinte curiosidade também. Em 2016, o jogador Michael van Gerwen alcançou a pontuação máxima de 501 pontos em apenas 9 dardos durante uma competição oficial. O alvo oficial usado em competições tem áreas tão pequenas que atingir o bullseye, que é o centro do alvo, requer uma precisão milimétrica. Então é muito difícil de atingir o bullseye. Certo? Então aqui é umas curiosidades relacionadas a esses esportes. E para finalizar, eu deixo aqui uma mensagem para vocês. Os esportes de precisão não apenas desafiam nossa habilidade de controlar movimentos e tomar decisões, mas também nos ensinam valores importantes, como paciência, foco e trabalho em equipe. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos e até a próxima.